sobre a violência até dentro das igrejas. Sabia disso? Violência dentro das igrejas. Negócio sério, irmão. Mas o que Jesus falou? No Evangelho de João, nossa, isso está bom toda suja. Consegui levar aquele portão grandão, sem corda, sem nada, lá para o Morro do Fubá, no teto do carro. Olha a mão de Deus, né? No capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, quando você ouve a palavra de Deus, presta atenção, eu estou pregando para você, mas Jesus que está falando com você através das minhas cordas vocais. Foi assim que eu fui curado. Jesus falou através de alguém, eu criei e fui curado. Se você não entende o que Deus fala, você acha que mentir é normal. Quem é o pai da mentira? Então, se você ainda mente, você tem problema. Deu para você entender? Você teria coragem de mentir para Jesus? Conversando com ele, cara a cara, mentir para ele? Então, enquanto você conseguir mentir, não sentir nada, tem alguma coisa errada. Você não precisa concordar comigo, concorde com a palavra. Eu te odiar. É normal isso? É normal? É normal? Você está com problema, irmão. Eu digo que essas coisas trazem doença, irmão. Isso mata. Recentemente eu perdi 2 amigos por causa disso. Até me convidaram, não vou ali não. Não vou porque eu já tinha falado. O que eu vou fazer lá? Aí deixei passar, passou o ano novo, passou tudo isso. Aí que eu liguei ontem, foi ontem que eu liguei para lá? Foi ontem que eu liguei, como é que vocês estão aí? Ô, pastor, como é que o senhor falou? Eu falei, não, porque eu falei que está escrito. Então Jesus instruiu Nicodemos, e ele quer instruir você, instruir eu. Eu cada dia, eu me policio mais, eu tenho que mudar mais. O dia que você me ouvir, me ver xingar, o que você vai pensar de mim? Você não vai mais acreditar no que eu prego como você crê hoje, você não vai fazer isso. A não ser que você tenha temor a Deus, irmão. Caramba, pastor Mota, nossa, eu não sabia que ele era assim, não. E aí eu digo para você, não, eu sou cheio do Espírito Santo, assim. Não é mesmo? E aí? Se eu conto um negócio para você e depois você descobre que é mentira aquilo que eu falei, você vai continuar acreditando em mim? Não vai, irmão, para com isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Eu não estou falando com uma pessoa, estou falando com todo mundo. Irmão. Aqui também tem bastante gente aqui comigo. Ô, Bianca, Deus abençoe. Então, o que aconteceu? O Nicodemos, ele tinha uma preocupação com ele era um homem religioso, ele fazia parte de uma seita, e ele estava preocupado porque ele falava muito de amor, mas não acontecia nada lá. Deus é o quê? Deus é amor, irmão. Se Deus está naquele lugar, o paralítico tem que andar. Tem que haver restauração de casamento, tem que haver mudança de filho. Essas coisas todas têm que acontecer, irmão. Se não acontece, cadê Deus? O que estão ensinando nesse lugar? Claro que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Não é todo mundo que vai à igreja para ouvir a palavra.
Quem ouve muda, quem ouve se curva. Eu não nasci crente, nossa, misericórdia. Eu só não usei droga, não matei ninguém, nunca andei armado, mas misericórdia. Para hoje eu estar no ponto que eu estou, eu tive que ouvir a palavra, eu tive que aceitar Jesus de verdade, eu tive que mudar, permitir que Deus recriasse o meu espírito. Isso todos nós precisamos. Então, Nicodemos, o que ele fez aqui? E havia entre quem? Que são os fariseus? O fariseu, ele lê assim, amai a vossos inimigos. Ele não consegue, para mim não dá. Quer dizer, Jesus ainda não conseguiu entrar em você. Se ele entrar, você começa a renunciar tudo que não é de Deus, irmão. Você entra em batalha. Está entendendo como é? Você entra em batalha, porque o lucro é seu. Não é Deus que tem que mudar, somos nós, irmão. Então, ele vivia entre os fariseus. Ele vivia entre os fariseus. É um homem chamado Nicodemos. Olha aqui, príncipe dos judeus. Quem são os judeus? Quem são os judeus? Judeus é o povo de Deus. E ele estava preocupado porque ele não via paralítico andar, não via ninguém expulsar demônio. Bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Meu irmão, eu não posso fazer nada se Deus não estiver comigo. Ô pastor, por que o senhor não conseguiu expulsar aquele demônio? Porque Deus não está comigo. E aí? Isso é sério, irmão. Se tem um demônio dentro da tua casa, você não consegue expulsar ele. Por quê? Qual o problema? Se você não tiver essa autoridade, ele vai fazer festa na tua casa, irmão. Mata um, mata outro, adoece outro, lá vai ele. Ninguém tem força para expulsar ele, e aí? Isso é grave, irmãos, muito grave. Mas, no versículo 3, Jesus respondeu e disse, que o Nicodemos fez uma pergunta, né? Na verdade te digo, que aquele que não nascer da onde, gente? Hein? Que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você tem ideia do que é isso? Você pode vir à igreja, você pode conhecer a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, mas você não obedece a Deus, você não pode conhecer o reino de Deus. Até Sheila, eu queria conversar com você. A gente pode conversar um pouquinho? Por favor. Se você não acontecer essas coisas, irmão, você vai ver o que é uma dor. Pode ver. Vontade. Liga, Samuel. Liga mais. Luizão, tá bem? Tá bem. Você tá feliz com o que Deus está fazendo? Eu estou muito feliz. Foi dura a tua luta? Muito. Chega mais para cá só um pouquinho. Em parte, como é que foi essa luta? Minha luta? Já há alguns anos. Há 11 anos atrás, comecei a caminhar aqui. Vim meio que fugida da outra denominação, eu vinha para cá.
Só que eu me senti um pouco sozinha para caminhar e eu parei essa caminhada, né? E fiquei batendo cabeça. Fiquei batendo cabeça, assim, não deixei Jesus. Eu buscava a palavra, eu ia na igreja, mas eu não estava com compromisso com a igreja, né? Então, assim, a minha luta Não, foi... Tiago, é bom que ela fica de frente aqui. Então, assim, a minha luta foi muito grande, né? Houve a separação e, assim, foi muita guerra, foi muito difícil para mim, bati cabeça, mas procurava Deus e achava que eu estava fazendo da forma correta. Para mim, eu estava agindo certo, né? Tanto que eu vejo hoje pessoas que buscam, mas ficam em cima do muro, e eu compreendo, porque eu passei por isso. Porque eu fazia de uma forma que eu achava que eu estava sendo correta. Naquele momento, eu achava que aquilo ali era correto. Não, eu vou na igreja, eu vou fazer uma corrente, eu vou buscar a palavra, mas ao mesmo tempo eu estava fazendo as coisas do mundo. Mas só que na minha mente, daquela forma estava bom. Entendi. Deus estava me compreendendo e ele estava me compreendendo. A misericórdia de Deus foi muito grande na minha vida, sendo que a luta também foi muito grande, né? Samuel, infelizmente, teve um surto psicótico naquela separação, aquela tribulação toda, aquela confusão. Infelizmente, meu filho passou por um surto psicótico. Como ele agia? Samuel pulou o muro, Samuel chutava o pneu dos carros, né? E eu buscando, inclusive, um ex-membro daqui da igreja, né? Me ajudou muito em oração também, fazendo campanha. Não posso dizer que eu não tive essa ajuda espiritual, porque eu tive. Amém. O membro já tinha sido daqui, hoje ele tem uma portinha, né? Uma casa de oração. Então ele me ajudou muito nessa minha luta, nessa minha guerra. E o Samuel passou por essa situação. Então o Samuel chegou a vir aqui algumas vezes e depois o Samuel parou porque ele era de uma outra denominação. E o Samuel muito agarrado ao violino. Então o Samuel estava apegado à questão da música. Entendi. Então eu fiquei dividida. Aí teve um momento que eu fiquei meio sozinha, fiquei meio perdida. E quando o Samuel saiu dessa outra igreja, aí foi onde eu procurei o pastor e eu falei: pastor Mota, o Samuel saiu lá da igreja. E eu senti o momento de estar junto do Samuel e caminhar juntamente com o Samuel, porque nós ficamos divididos. Eu ia numa igreja, Samuel ia em outra igreja, então assim, a minha casa estava dividida e eu senti a necessidade de estar junto com o Samuel. Só que o que eu ouvi aqui há 11 anos atrás, muita coisa ficou na minha mente, ficou no meu coração. Muita coisa ficou. E eu tive a oportunidade de conhecer outras igrejas também, tudo é permissão de Deus, para a gente poder comparar, avaliar. Deus permitiu que eu passasse por outras igrejas, Deus permitiu que eu fizesse uma avaliação, Deus permitiu que eu fosse lá no mundo, Deus permitiu que eu ficasse em cima do muro, porque se eu ver hoje as pessoas dessa forma, como eu vejo meu irmão, e eu falo assim: Senhor, eu queria tanto que o Mandinho estivesse junto comigo agora, para a gente poder guerrear junto, mas eu compreendo ele, porque eu estive igual a ele também, né? Então, quando o Samuel saiu da outra denominação, eu falei: agora é o momento de eu abraçar o meu filho, né? E bati aqui. Aí, quando eu estive aqui na igreja, a pastora Conceição me atendeu e ligou para o pastor e nós estamos caminhando junto. Aí Samuel tomava medicamento. Aí Samuel falou: mãe, eu não quero tomar medicamento mais. Meu filho está aqui, meu filho está liberto. Eu não dormia, eu tinha muita dificuldade para dormir. E depois que o pastor me chamou aqui na frente, fez aquela oração, eu passei a dormir. Então existia um mal dentro da minha casa que eu orava, eu levantava de manhã, eu orava, eu fazia de tudo, cantava ainda, não adiantava. Eu não conseguia dormir. E depois daquela oração, que na verdade, quando eu vim aqui na frente, eu não vim buscar uma bênção material, eu não vim nessa intenção. O pastor falou assim: existe alguém aqui que está dentro da igreja, mas a partir dessa palavra não quer mais ser uma desviada, porque eu não sabia o que era ser desviada dentro da igreja, eu não compreendia. Então quando eu ouvi essa palavra aqui, Deus tocou no meu coração, eu falei: eu não quero ser uma desviada dentro da igreja. Então quando eu vim receber a oração, eu vim no sentido de não ser uma desviada dentro da igreja. E o Senhor assim me contemplou, porque a partir daquele dia eu deito e eu durmo. Então eu entendi que isso era um mal. Com certeza. Era um mal que não deixava eu dormir.
Samuel tomava medicamento, Samuel não toma medicamento mais, Samuel está liberto e eu me sinto também liberta. Estou aprendendo aos pouquinhos com a palavra, mas assim, Jesus entrou na minha casa. Glória a Deus. E eu agradeço a Deus nessa noite, né? Agradeço a Deus todos os dias por essa grande obra. Amém. Sendo que o que eu ouvi aqui há 11 anos atrás, muita coisa ficou guardada. Entendi. E no momento que eu tive que escolher a igreja, eu tinha que escolher uma igreja, Com né? certeza. Falei, eu tenho que estar bem juntamente com Samuel, né? Para minha casa não ficar dividida mais. Eu falei, é lá no Ministério Técnico. Amém. Estou muito feliz. Você está feliz? Com certeza. Com a vida do Samuel. O Samuel também está muito feliz, meu filho está liberto. Amém. Foi uma guerra muito grande, mas Deus teve misericórdia da minha vida. Glória a Deus. E me permitiu voltar, porque muitos não conseguem voltar mais, infelizmente. É verdade. É verdade. Mas só que Se o Deus demônio permitiu. assumiu o cérebro, acabou. Deus permitiu de eu passar por esses lugares, ver hoje em dia as pessoas da forma que eu estava e compreender. Glória a Deus. Compreender. Então eu estou muito feliz sim na presença de Deus. Agradeço Amém. a Deus por isso. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, Sheila. Obrigado, Samuel. Deus abençoe. Agora, o moral dessa história, essa glória não é minha. Essa glória é de Deus. Eu sou só o porta-voz de Deus, irmão. Essa caixa de som, vocês estão ouvindo o som saindo por ela não pode decidir o que falar. Eu é que decido. Ela só vai falar o que eu falar. Assim é o homem de Deus, irmão. O homem de Deus, ele tem que ser usado por Deus. Ele não pode ser uma pessoa maquiadora. Ele não pode ter filtro. Deus tem que te usar, irmão. Se ele não te usar, você vai dar. Como é que é? Não cego, né? Que fala? Vai dar não cego. Você não tem nada de Deus. Eu vou arrumar um jeitinho aqui, meu irmão. O pai da mentira é o diabo. Ou você faz certo, ou esquece, arruma um emprego, vai trabalhar. E é assim que funciona. Entendeu, irmãos? Porque tem pessoas da sua família que precisa conhecer Jesus. Eu não tenho a intimidade com elas que você tem. Então eles só vão poder ver Jesus através de você. A família do carcereiro só viu Jesus através dele. Se ele não ouve o Paulo, o que Paulo disse para ele? Crer no Senhor Jesus Cristo, como é que é o resto? Serás salvo tu e a tua casa. Entendeu? E ele levou Paulo até a casa dele. Quando ele chegou em casa com Paulo, a família viu Jesus. O Paulo deu uma palavra lá, todo mundo se converteu. Se isso não acontecer, irmão, você vai brigar, você vai discutir e Deus não dá no negócio. Você vai bater boca com o demônio, pensando que é gente. Tem muita gente fazendo isso. Paulo chegou em Éfeso, achou isso. As pessoas batiam boca, filho não obedecia pai, não honrava a mãe, aquele negócio todo. E Paulo viu que estava tudo errado. E ele ensinou que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra quem? Os principados. Você vai no centro espírita aí e conversa lá com uma pessoa daquela manifestada. Depois você encontra a pessoa na rua, está lembrado de mim? Não te conheço não. Poxa, eu estive lá no centro, conversei com você. Não lembro não, porque a pessoa estava manifestada. E o demônio, ele trabalha na tua cabeça, ele não quer você obedecendo a Deus. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai cansar. Aí eu vou para outra igreja. Deus te abençoe. Daqui a pouco você vai para outra igreja. Deus te abençoe. E você não se converte em nenhum.
que aconteceu com você lá. Você vai andar 1 milhão de igreja e não muda. Você continua agindo como qualquer pessoa mundana. Não busca o Espírito Santo, não tem uma adoração. Eu já falei que quando eu soube do Espírito Santo, eu falei, eu quero. Então, o Nicodemos, ele tinha lá as dúvidas dele, Jesus explicou para ele, meu filho, ó, se você não nascer aqui, ele disse assim, ó, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmão, você não está salvo. Põe isso na tua cabeça. Ele, não, mas nós somos salvos pela graça. Jesus teria colocado aqui. Ele está dizendo que não pode ver o reino de Deus. E eu sou o Senhor e não mudo. Deus não mentiu, irmão. Então eu tenho que lutar. Você pensa que eu nasci crente, irmão? Eu mesmo batizado, eu tomava uns golinhos, não foi uma luta. O cigarro eu consegui me livrar, mas a bebida, pelo amor de Deus, irmão. Uma luta, depois mentira, desonestidade, gato no relógio. Tudo isso eu tinha, isso é de Deus, irmão. Você acha que se Jesus morasse numa casa, ele teria um gato na casa dele? Fala para mim. Claro que não, irmão. Tem coisas que não tem jeito. O senhor vai ter que usar isso mesmo. Mas não é a intenção da pessoa. Cada caso é um caso. Amém? Mas tem caso que é uma desonestidade, irmão. É como eu casei com a Jeane, vivo com a Jeane e não amo a Jeane. E aí, como é que fica isso? Eu estou fazendo o que com ela? Eu estou mentindo para ela. E até quando vai isso? Por isso que tem que haver o que? Conversão. E o que é converter? Você está vendo a cor da Bíblia? Que cor é? Preta. Vamos converter? E agora? Converter não tem nada a ver com aquilo que você viu. Isso é converter, isso é mudar. Eu agora sou de Jesus. Onde você chega tem uma palavra, tem uma oração. Onde você chega, saúde, você tem sempre uma semente para colocar no coração de alguém. Senão não vai, irmão. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, você está enrolado. Então, ele disse mais aqui, disse-lhe Nicodemo. Nicodemo estava curioso. Então ele disse mais, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E aí Jesus respondeu e disse, na verdade, novamente, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água, ele explicou, você tem que descer as águas, mas já tem gente ensinando que não precisa, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, já tem gente ensinando isso. O diabo está tirando a palavra de dentro das pessoas, irmão. Mas aquele que não nascer da água, e o que mais, pessoal? E do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Irmão, você tem ideia do que é isso? Eu tenho que nascer da água, mas eu tenho que nascer também do Espírito de Deus. Deus abençoe, vocês estão chegando comigo, tá? Senão não funciona, irmão. Olha, preste atenção que eu vou lhe falar. Se acontecer alguma coisa, você morrer do jeito que está, você vai ter problema. Todo conserto é enquanto você está vivo. Se você morre no vermelho, você está enrolado.
ou então a Bíblia não é verdade o que ela fala. Você tem que andar se limpando, sabe, limpando seu coração. É isso que você tem que fazer, respeitando o que Deus fala com você através da palavra. Amém, Jesus? Mas o que é nascido da carne, essa pessoa é o quê? Não tem nada do Espírito de Deus, é carne. Você só pensa na carne. Só pensa na carne. Aquilo que eu falei de Isaías 54, vocês lembram disso? Isaías 54, lembra? Eu acho que não lembro. Sobre que a mulher estéril, ela tem mais filho do que a casada. Lembra disso? Está todo mundo em dúvida. Como é que pode isso? A mulher estéril e tem mais filho do que a casada? Por quê? A mulher casada, ela tem lá 2, 3 filhos, ela vai cuidar dos filhos. A estéril, ela não tem filhos. Então, sabe que tipo de filho que ela vai fazer? Ganhando almas. Então, ela pode ganhar 200, 300, 500, 1000 filhos. Quantas almas você já ganhou? Quantos? Você sentou com a pessoa, deu uma palavra para a pessoa e aquela pessoa se converteu. Quantos? Você está vendo? É preciso dar frutos. É preciso não deixar o demônio te enganar. Ele é astuto e um excelente pregador do Evangelho. Você sabia disso? Porque ele pregou até para Jesus Cristo. Mas o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, como é que é, pessoal? É Espírito. O nascido do Espírito, ele ora, ele busca a Deus, é desse jeito. Ele ora pelo país todo, as nações, ele lembra dos hospitais, ele lembra das pessoas que estão na cadeia. Mas safado mesmo, matou, estuprou, vendeu droga. Não é isso que Jesus pensa. É diferente. Ele não veio para os santos, ele veio para os pecadores. Ele veio para as pessoas que estão atormentadas de espírito. Ele veio para essas pessoas que não estão conseguindo se livrar daquele demônio que é apelidado de vício. Ele veio para o doente, para o enfermo. Ele diz que os sãos não precisam de médicos. Então nós estamos errando o alvo. Tem que fazer a coisa certa. E ele deixou claro para Nicodemo: Nicodemo, eu quero que você seja salvo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é o quê? É Espírito. E o nascido do Espírito é isso. Você não dorme sem orar, eu não durmo sem orar. Não é que eu seja mais crente que você, eu estou ensinando a você o que fazer. Então o que eu estou fazendo aqui? O que diz as Escrituras? Obedecer a quem? A quem? Se eu não fizer isso, eu estou frito. E um monte que não fez, e acabou. Aquele menino mesmo que trabalhou lá para você, não me ouviu, foi embora. Não, irmão, meu negócio é com Deus e tem que ser com Deus. E se eu não estou fazendo certo, ele levante outra pessoa. Ó Pai, se eu não estou fazendo como o Senhor quer, levanta outra.
pode vir subir aqui o Cosmo. E fugiu agora a Érica. O Bruno, o Wellington, o Elivelton, o Beto tem o dom da palavra, o Tiago, Deus usa quem Ele quer, irmão. Amém, Jesus? E eu não quero atrapalhar o crescimento da obra de Deus. Quero fazer um negocinho aqui, a pessoa sai, vai lá, não se converteu. Tem gente que não fala com a mãe, não fala com o pai, não fala com o filho, não fala com a filha, não fala com o vizinho. Você não está convertido. E aí? Como é que eu posso pregar se eu não falo com o meu vizinho? Fala para mim. Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou expulsar um demônio se eu estou envolvido com ele? Eu venho. Oi? Ah, tá, fica à vontade. Então, e o Nicodemos ficou encantado com o que Jesus estava ensinando. E Jesus puxou a orelha dele, falou assim: olha, não te maravilhes, está vendo? Não te maravilhes de quê? Não te maravilhes de ter o quê? Necessário vos é o quê? Não adianta, o Zequinha prega que é uma delícia, mas você não se converteu, irmão. Você continua a mesma pessoa. Mudou uma parte, está faltando a outra. Ah, sim. Deus te abençoe. Conheço ele. Eu sou uma pessoa, eu tenho um carinho pelo R.R. Soares, pelo pastor Almir Moura e tantos outros pastores aí. Mas o que adianta se eu não mudei? Eu mudei. Vão até rir da minha cara. O moto você vai enganar as pessoas até depois. Entendeu? Eu não sou fiel a Deus, ainda não topa a cara de alguns. E aí? Eu me lembro que quando o pastor pregava, eu dizia assim, pastor Marcos Melo, eu olhava e dizia, ele tinha uns erros de português, e pregar no lugar dele eu arrebento, eu loto essa igreja. Irmão, eu todo funhanhado, que às vezes não tinha nem o que comer, devendo tudo que era barraca lá. Olha o que o demônio fazia comigo, porque sabia que com ele estava a palavra para me libertar, e libertar a minha família, como todos foram batizados nas águas e com o Espírito Santo. Olha o estrago que o diabo ia fazer. Eu pensei até em sair da igreja, ir para a igreja Deus e Amor que tinha na rua de São João, porque eu já não aceitava mais o que ele ensinava. Ele prega a mesma coisa. Abre a sua Bíblia no livro de Gênesis. Está em que lugar da Bíblia? É o último livro ou é o primeiro? Mudou? É a mesma coisa, irmão. A palavra de Deus se renova. Por isso que só com o Espírito Santo é que você pode ensinar a respeito de Deus. Só com o Espírito Santo. E o Nicodemo estava apavorado, porque ele era judeu, irmão, ele era príncipe. Mas não acontecia no ministério dele o que Jesus fazia. Jesus ressuscitava mortos, purificava leprosos, o mudo falava, o surdo ouvia. E com ele disse, mas não é possível. Aqui até é mais bonitinho, aqui até é maior, mas não acontecem essas coisas. Eu vou dar um jeitinho, vou lá conversar com esse Jesus. E quando foi, ele se surpreendeu, irmão.
Porque ele estava conversando com quem tinha o poder de salvar a alma dele. Quando ele partisse, fosse para o céu. Entendeu? E ele disse então: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Que coisa, irmão. É isso que nós precisamos entender. A pessoa que é dirigida por Deus, ela não sabe para onde vem nem para onde vai. É onde Deus manda. Deus te chama para pregar, eu não tenho jeito para isso não. Irmão, eu era todo desdentado, magro, meus ossinhos pareciam aqui, e de repente passou: Mota, você que vai abrir o culto aí hoje. E agora? Eu escondendo a boca no microfone, que eu tinha falta de dente, e cantando, e eu achei que o povo estava debochando de mim, aí eu cantei um hino agressivo. Fé, mas fé, amor, mais amor, quem não tem, na época ainda falava, peço Salvador. Irmão, cantei, me esgoelei, orei, pastor, eu já se vira aí. E aí? Estou me virando até hoje. E se eu recuo? Você tem ideia quantas pessoas já batizei na minha vida? Você não sabe de nada. É muitos anos batizando pessoas. Uma vez fui batizar uma mulher que pesava 250 quilos, contei isso para vocês, no Morro de Belfor Roxo. E eu perguntei a ela por que ela não ia na igreja. Ela disse: mas eu não tenho condição. De carro ninguém me leva por causa do meu peso. No ônibus eu não tenho como entrar. E eu assisto o senhor toda vez na CNT. E eu aceitei a Jesus e eu quero ser batizado. Irmão, fiz uma vaquinha na igreja, comprei uma piscina, armei na varanda da casa dela, lá no Pico do Morro. Eu tenho a foto. Lá no Pico do Morro. Aí falei: olha, quando a piscina estiver cheia, vocês me avisam. Eu venho aqui batizar ela. Lá em cima do morro. Eu tenho uma piscina lá de uns 3.000 litros de água. Irmão, a mulher me rasgou todo no dia do batismo, com medo de cair. Um segura na perna, outro segura de lá, e batizamos a mulher, e eu tenho essa foto guardada comigo até hoje. Quanto eu ganhei em si? Nada, irmão, foi lá materialmente, nada, espiritualmente ganhei muito. A minha visão é ganhar alma, não é números. Quantos Gideão tinha? Gideão, ele tinha 32.000 soldados. Ele ia lutar contra 135.000. Estava numa desvantagem enorme, só tinha 32.000. Quando ele partiu para a guerra, Deus disse: ó, tem muita gente aí. Manda os covardes, os medrosos ir embora. E agora, irmão? Poxa, como é que eu vou mandar os covardes? Pô, meu primo está ali, o meu cunhado está ali, poxa, o Zequinha dá uma grande ajuda aqui. Como é que eu vou falar um negócio desse? Ele falou, hein? Todo mundo parou: olha para cá. Os covardes, os medrosos podem ir embora. Sabe quantos foram? Sabe quantos foram? Quantos foram? 22.000, Você tinha 32.000 para lutar contra 135.000, você já está na desvantagem. De repente você diz: olha, os covardes, medrosos podem ir embora. Irmão, você vê 22.000 homens saindo assim. Ele viu que ele estava numa furada. Se ele dependesse daqueles 22.000 homens, até matavam ele para facilitar o inimigo. Sabe quantos ficaram? 10.000. Ele olhou assim: vai ser com você mesmo. Deus disse: não, ainda tem muito homem. E aí?
Você ia ou desistia? Está lá em Juízes 7. Irmão, leva eles para beber água no rio. Aqueles que botarem a boca no rio, Gideão, pode dispensar. Mas os que beber água igual o cão, leva a mão lá embaixo e dá na boca, esses você separa. Sabe quantos ficaram? 300 homens. Não foi com 32 mil, foi com 300 homens. Então Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. É isso. Quantidade você pode estar numa furada. Agora, qualidade você sabe em quem confiar. E Gideão, se ele depende dos 32 mil, 31.700 era covarde e era medroso. Olha que furada. Podiam matar ele e botar numa fogueira para facilitar o inimigo. Acordem, segura-os de qualidade, segura-os de qualidade, que você vai vencer. Amém? Seguros de qualidade que você vai vencer. Então, disse o Senhor a Nicodemos, aliás, no versículo 9, e Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse, olha, tu és mestre em Israel e não sabe isso? Você sabe tudo e não sabe isso, meu filho? Entendeu, bebê? Eu, quando oro com uma pessoa, ou ponho a mão na cabeça de uma pessoa, eu não quero mostrar que sei mais, que sou mais santo. Eu só quero cumprir o que Deus falou que eu posso fazer. E quero sempre dar um bom testemunho para você. Para todos, né? Onde eu passar, não. Sou um homem de Deus ali. E tem aqueles que são falsos. Teve pessoas dizendo que até esse negócio de dízimo é coisa do Antigo Testamento. Pessoas que não estudam a Bíblia, pessoas que não ouvem a palavra de Deus. Você já viu Mateus 42? É Mateus, é? Vamos deixar aqui o João sossegado? Vamos aqui em Mateus 42. Eu quero te mostrar uma coisa. Não é Mateus, não? Tem certeza? Não é 42 não, amor. Mateus 42, tá? Onde você está com essa cabecinha? É Mateus 22, 19, 42. Onde eu arrumei isso, meu Deus? Achou aí, pessoal? Diz assim. Vamos pegar do versículo 18, diz assim, Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que experimentais, como é o nome da pessoa? Hipócrita. Mas, por que me experimentais? Mostra-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. Mostra aí a moeda do tributo. Eles lhe apresentaram um dinheiro. E disse-lhes, de que é, olha o que ele disse. E disse-lhes, de quem é esta efígie? De quem é esta efígie? Imprensa. De quem é? E disseram eles, de César. Então lhes disse, o que ele falou? Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus
E o que é de Deus? O que é de Deus? O que é de Deus? O dízimo é de Deus, não é não? Então, dá a César o que é dele, mas a Deus você dá o que é dele. Como que Jesus cumpriu o que está escrito? E até o pessoal dava o dízimo do cominho, do hortelã, mas desprezava o quê? O respeito a Deus, o temor. Você pode dizimar, mas às vezes você não tem respeito a Deus, não tem temor. E precisa ter. Amém, Jesus? Glória a Deus. Bom, outra coisa, de manhã aqui, graças a Deus, e à noite hoje, a chuva aí o pessoal ficou com medo. Eu estou entregando esse copo de água aí, vou resumir por causa do horário. Essa água, presta bem atenção, o Sansão matou 1000 homens. Vê se você pode ter 1000 demônios dentro da tua casa. Você está cansado. Você ora, repreende, você fica doido dentro de casa, porque você não quer que o demônio destrói sua família. Ou você quer? De jeito nenhum, irmão, está amarrado. Pessoa, você vê o filho que você ama, a filha que você ama na cadeira de roda? Ou preso, ou sei lá mais o quê? Não, irmão. Então Sansão, ele com uma queixada de um jumento, ele matou 1000 homens. Acabou com aquela farra. Mas depois sabe o que bateu nele? Um cansaço. Não sei se vocês já sentiram isso. A Sheila já deve ter sentido, né, Sheila? Estou cansado, quer saber, não vou mais igreja nenhuma, vou tocar a vida do jeito que é mesmo. E desse jeito você está cansado. Entendeu como que é? E disse para Deus: Senhor, matei 1000 homens, agora eu estou cansado, estou esgotado. O Senhor vai deixar que teu servo morra na mão desses incircuncisos? Olha o que Deus fez. Ele abriu uma fenda e dela saiu água. Depois que Sansão bebeu aquela água, meu irmão, ele criou uma força tão grande que ninguém pôde derrotar ele. Ele só foi derrotado pela rebeldia dele lá com Dalila. Do contrário, de jeito nenhum. E o que as pessoas estão contando a respeito dessa água, tem bebido aqui comigo. Hoje tinha até uns baianos aqui comigo aqui. Pessoas curadas, pessoas mudaram, coisa é forte. E isso é todos os domingos. Eu estou entregando aqui esse copo com água, mas não é para você levar para casa, não, é para você beber comigo aqui orando. É o seu pâncreas que produz a insulina, mas tem uma bactéria que rouba a tua insulina. A tua insulina não espalha o necessário no teu corpo. O que vai acontecer com você? Você vai enfraquecendo. E essas bactérias, a vida delas, foi Deus que deu? Fala para mim. Foi Deus que deu essa vida para ela? Ela está te destruindo. Então isso é do demônio. O que nós vamos fazer? Vamos vencer isso. Isso tem que sair. É bem entupido. Tem gente que sente fortes dores no meio do peito, falta de ar. E temos que vencer essas coisas, ou não? Ou não? Vencer, irmão. Vai deixar mexer nos seus órgãos? Válvula de coração entupida, veias cardíacas entupidas, veia respiratória.
que ânsia de vômito todo dia, você acaba de comer, quer logo vomitar, você não está vendo que tem alguma coisa errada? Tudo você odeia, pessoas que dormem mal, e pessoas que não conseguem dormir, irmão. Uma pessoa que comentou comigo, pastor Mota, quando eu vejo o dia está clareando, eu não durmo. E você acha que isso é normal? Você já viu o que é insônia? Você já viu na Bíblia o que é insônia? E vocês já viram? Você que tinha insônia, Tire, você sabe o que é insônia? Quem já teve insônia aí? Pastor, dou muito mal. E você sabe o que é isso? Você sabe o que é? Não. Abre lá em Marcos capítulo 5 que você vai ver o que é insônia. Aí você toma uma sequência de comprimidos e não dorme. Uma mulher de Pilatos Teles que tomava uma sequência de comprimidos, diazepam, cartelas de diazepam e não dormia. Depois que eu expliquei para ela o que é insônia, ele diz, é dívida, não sei o que, não sei o que. Nada disso. Errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Entendeu isso, pessoal? A insônia é isso aqui, ó. É Marcos capítulo 5. Você pode ajudar as pessoas, se você é de Deus, tem um Espírito de Deus, você pode ajudar as pessoas a sair dessa situação. E a pessoa que não dorme é muito estressada. Você sabia disso? A pessoa fica estressada. Você não dorme, qualquer coisa você explode. O Marcos capítulo 5, eu vou resumir aqui, Marcos 5,5. Era o endemoniado gadareno. O cara tinha 6.000 demônios no corpo. E cada demônio agia de um jeito. E o que os demônios faziam com ele? Porque o demônio precisa do corpo da pessoa. Satanás não tem mãe. Então ele não tem irmãos humanos. Para ele transitar na terra, ele precisa de corpo. E o corpo daquele jovem, daquele rapaz lá da cidade de Gadara, ele usava muito, ele batia nas pessoas que passavam em frente ao cemitério. Ele morava no cemitério, mas olha o que acontecia com ele. E andava sempre, como é que é? De dia e de noite, é uma pessoa que não dorme. Então a insônia é isso, é um espírito que está no teu corpo e não deixa você dormir. Tem gente que amarra pano, bota tapa-olho, tem gente que tem que apagar as luzes da casa toda, senão não dorme. Que sono é esse? Meu irmão, pode pegar a escola de samba do Viradouro e botar do meu lado assim, que minha hora de dormir eu vou dormir. Pode bater bumbo, caixa, tocar corneta, fazer o que for que eu vou dormir. Está amarrado em nome de Jesus, irmão. Não existe. Eu moro num lugar que o trem, quando passa lá, misericórdia. O trem não tem hora para passar. Vem de madrugada. Irmão, lá no Centro Nova Iguaçu, você escuta a buzina do trem que passa aqui. Isso não me acorda, não, irmão. Nem eu acordo, a gente não acorda, Letícia não acorda, continua dormindo. Então, a insônia é isso, é um espírito que domina a tua vida. O Wellington estava me lembrando de umas pedrinhas aqui, eu lembrei da pessoa que quer realmente prosperar, você tem que mudar de vida. Tem gente que não tem nem administração. Se você pegar R$20, daqui a 2 minutos você não tem mais R$1. Você não tem administração. Se você não souber controlar as coisas, eu aqui, por exemplo, eu pago aqui R$2.614 de aluguel. Não, 2.613
Quanto? E 25 centavos é o aluguel aqui da igreja, tudo aqui é o aluguel. Tá? E a conta de luz. A conta de luz esse mês até foi uma pessoa que passou, vou pagar essa conta aí de oferta, e pagou, conta de luz. Tá? 500 e poucos reais, os ventiladores e tudo, né? E eu pago 800 reais da minha casa. 800 reais da minha casa. E não tem aqueles ar-condicionados frios, né? Pastor moderno, né? E é um direito dele. O Senhor falou que aqueles que pregam o Evangelho e vivem do Evangelho, é isso? Mas eu não tenho isso na minha casa, gostaria muito de ter. Pelo menos de 10 milzinho para a gente dormir bem com esse calor todo. Tá? Mas e nós pagamos a conta de luz também de lá, imposto, daqui a pouco vai chegar. Aqui chega o imposto é de tudo, é 2 carnês, tem que pagar. Essa é a obra de Deus, daqui, irmão, daqui, tá? Não tem nada a ver com a igreja dos outros, mas tem igreja que precisa, gente, a gente precisa de uma campanha. Ó, pastor, hoje eu botei só 10 mil, tá? Porque eu estou meio apertado, eu dei 10 mil. Outro 100 mil, outro 1 milhão. Aí a igreja cresce, irmão. Agora aqui, ó, eu não vejo fulano fazendo nada, eu vou fazer. Irmão, no dia do juízo você acerta com Deus. Você acerta com Deus. Às vezes você faz para o mundo o que você não faz para Deus. Você tem pena, você não topa às vezes a cara do pastor. Eu? Por mim que se dane. Mas lembrando a você, Jesus disse que muitos são chamados, não é todo mundo que gosta de você. Bota isso na sua cabeça. Alguns são seus amigos mesmo. O Davi diz que o melhor amigo dele levantou o calcanhar para ele. Então, se a pessoa ama Jesus, eu não quero nem saber. Vamos lá, pastor. Uma pessoa que falou para mim, pastor, na verdade eu quero comprar um amplificador para a obra de Deus. O senhor já botou no concerto? Já. O senhor vê lá quanto ficou, fala comigo, por favor. E a pessoa não quer saber se fulano vai ajudar, se não vai. Isso é amar a Deus, isso não é esperteza, não. Isso não é coisa de pobre, não. Isso é coisa de quem prega o Evangelho. Olha, eu às vezes me arrependo muito, vou falar isso aqui em rede mundial, né? Porque todos meus assistindo, às vezes eu me arrependo muito de ter saído da Igreja da Graça. Me arrependo muito. É diferente. Ia lá para a televisão, não, só atendia o pessoal, terminou o culto, irmão, o que é oração? Acabou a conversa, vamos embora. E ia para a rádio, ia para a televisão, viajava, ia para a Barra do Piraí, ia para... E desse jeito. Aí aqui você se doa, até aquele pastor Cláudio Duarte estava falando, ele deu um conselho, falou, olha, abre teu olho, filho. Quanto mais você se entrega, menos você dá valor. É desse jeito. Quanto mais você faz, menos você tem valor. Campanha de rosa que eu fazia aqui, saía daqui, ó, 3h30 da manhã, carando essa Dutra aí, entrava lá embaixo na favela ali do Mandela, né, para sair lá na Cadete. Aí lá, você para o carro, é uma luta para achar um estacionamento, para estacionar o carro lá de noite. E eu ficava andando naqueles corredores de rosa, pesquisando o preço, que você também não tinha tanto dinheiro para comprar rosa. Mas ninguém sabe da luta que é. Aí você vem, dá um dízimo de 100 reais, por que o pastor não comprou a lâmpada? Irmão, o que você vai fazer com 100 reais? Vou te dar 100 reais para você pagar seus compromissos. Quem ama, e tudo vem de Deus, tem coisa aqui que eu não falo. Dá um atrasinho de 5 minutos, olha o Gálatas 6, o que Deus está falando, irmão. É Gálatas 6. Eu quando vi isso aqui, eu falei, Jesus, o Senhor me perdoa, eu te amo, mas eu não tenho coragem de falar isso aqui não. E se eu falar, irmão,
Olha, amanhã o que vão falar de mim, e está escrito aí. Eu vou te contar, o negócio é pesado, é pesado. Acho que é 6, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá, Gálatas 6,6. Eu guardo isso aqui a 7 chaves. O que está escrito aí? O que é? 6,6. O que é instruído aonde? Na palavra. Deu certo para você? Deu, pastor. É para fazer o quê? Reparta de todos os seus bens. Com quem? Deus me livre falar isso aqui. Esse pastor é muito malandro. Você está lendo a Bíblia. Fui abençoado, vou abençoar a obra de Deus. Nem abençoar pastor, não. Vou abençoar a obra de Deus. Você foi instruído pela palavra, foi, agora reparte o que você conseguiu. Fortíssimo, né? Então, eu estava até conversando ali com ele sobre o Jacó. Jacó teve um momento difícil na vida dele. E Deus falou com ele num sonho. E a pedra que serviu de travesseiro para ele, ele ungiu essa pedra. Eu fiz essa campanha aqui uma vez, irmão, gente que prosperou. Sabe o que Jacó falou? O que ele falou? Tudo que o Senhor me der, eu vou lhe dar o dízimo. E quem te dá é Deus, irmão. E é aí que o demônio não aguenta você. Como é que pode, irmão? Vem, feriado, todo mundo quebra, por que essa pessoa não quebra? É isso. Olha lá, o barraquinho dele era todo furado, começou a mudar tudo. Agora você pode mudar toda a sua casa com o dinheiro de Deus, né, irmão? O dízimo do Senhor está ali no meio também, irmão. Isso não vai dar bom. Não vai dar bom. Prepara o teu coração, ora a Deus que eu vou fazer essa campanha. Ninguém é obrigado a fazer. Eu vou ter que ir, até que eu gosto de fazer com as pedras do riacho. Eu vou ter que ir no riacho catar pedra. Eu fiz isso uma vez, fui lá para Tinguá. Aquelas pedras, até Davi pegou dessas pedras, quando está lá quando o gigante, né? É umas pedras que de tanta água carregar, ela vai ficando redondinha. E ela vai ter um recipiente, que eu vou comprar os recipientes, você vai ungir essa pedra dentro da tua casa. Ah, eu tenho lá o meu comércio, você vai botar também lá no teu comércio e vai ungir. Se a história não mudar, você me avisa que Deus está me usando mais. Você vai ver o que Deus vai amar. Você tem que ser fiel a Deus. Se você não for, esquece. Você vai ficar lá pingando óleo lá para a formiga ir lá. Que não vai ser nem óleo, vai ser um azeite. Peraí, foi óleo ou foi azeite? Não, foi o azeite. É Gênesis. Ele foi lá, ungiu a pedra, não perdeu tempo. Não perdeu tempo. Ele não perdeu tempo e mudou a história dele.
1928. Eu fiz essa campanha aqui no Ministério PEC, fiz na Igreja da Graça, onde eu pastoreava lá. É isso mesmo, é Gênesis 28. Lá no versículo 18 diz: ó, então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, foi onde Deus falou com ele, tá? E pôs por coluna. E o que ele fez nessa pedra? Ele derramou o azeite em cima dela. Irmão, dali que mudou a história dele. Dali que mudou a história dele. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se o Senhor for comigo, me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer, veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, que é uma guerra tremenda lá, tá? Tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será o quê? Será o quê, gente? Casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Irmão, você quer ver filho mudar, filha mudar, a não ser se você quer que sua família vai morar lá com Exu Caveira, né? Não, pastor, não quero isso não. Então, irmão, faz as coisas de Deus. Irmão. Amém? Eu vou a Tinguá, isso não é assim, pá, não, isso é orado. Isso é orado. Deus tem que mudar as pedras, depois eu venho com as pedras, tudo é um preparo. Se o Paulo pega a roupa do corpo dele, lenço, dá para o povo de qualquer jeito, não ia acontecer nada. Tudo é um preparo, tudo é consagrado a Deus. Aí funciona. Amém? Você pode botar isso lá, meu irmão, até demônio manifestar lá que você não sabia que estava lá. É desse jeito. Amém? Então vamos orar a Deus. Vem cá, pega a sua água ali para você orar junto comigo, tá bom? Quando que o senhor vai fazer isso? Eu estou pensando em fazer essa campanha toda quarta-feira. Toda quarta-feira. Mas isso é para quem quer vencer, irmão. Não é vir à igreja pegar o que tem que pegar. Não, isso é diferente. Isso reza batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, uma dedicação a Deus, irmão. Entendeu? Se você não se dedicar a Deus, não funciona, irmão. Não funciona. Tudo bem? Tudo bem, Beto? Carol, tá tudo certinho? E aí, Livel? Valeu a pena? Valeu. Puxa. Só tem essa água ou tem mais? Só tem essa aí? Gente, eu vou te contar um... Posso contar? Ou não? Posso ou não posso? O que eu falo para você da preparação com Deus. Ontem eu deitei. Ontem que foi lá? Vim de lá, deitei.
Quando foi o que? Umas meia-noite, né? Letícia acordada. Daqui um pouco a gente sentou na cama e disse assim: Neguinho, ora por mim. E não falou mais nada. Irmão, quando eu pus a mão nela, ela parecia uma pedra de gelo. Oi? Quando eu falo, eu não sou mais santo que ninguém, mas você tem que se preparar. Você vai querer expulsar o demônio, irmão, você está enrolado com ele, como é que você vai expulsar? Irmão, eu sentei na cama e disse: aqui não, Satanás, essa é minha esposa e eu faço um corpo com ela. Você não pode pôr a mão nela. E o corpo dela é templo de Deus, onde Deus habita. Você está louco? Você não viu Deus dentro dela? Sai agora! Irmão, foi uma guerra de madrugada. Chega a me arrepiar tudo quando eu falo isso. Em nome de Jesus, sai! Vai lá para o lago que arde com fogo e enxofre, não volta mais. E a noite pouca. E aí? Ai, está passando. Mas eu não quero que passe. Eu quero que saia. Aí levantei, dei a volta. E aí, meu filho? Passou. Um pouco ela sentou de novo, que foi? Agora está fininha. Não tem fininho, não tem grosso, tem que sair. Eu mandei sair. Eu não tenho dúvida do que eu estou fazendo. Jesus disse: estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Em meu nome. Então tem que sair. Acabou. Graças a Deus está aí. Mas eu vi a coisa feia, meu irmão. É triste você expulsar o diabo e ele não te obedece, que você ainda faz coisa que é dele. Isso não é brincadeira, isso é sério. E ele falando no meu ouvido, tá? Falando no meu ouvido. Falando que eu agora fica você e a Letícia aí, cria ela. Falou assim no meu ouvido. E você está enganado. Aí, isso ela não sabe, ela não escutou eu falando com o demônio. Ela vai ver ela crescer, ela vai ver o aniversário de 15 anos, ela vai ver ela se formar. Você perdeu de novo, você é trouxa, fora, meu otário. Aí botei a mão na cabeça dela e fiquei: Jesus não falhará, Jesus não falhará, os céus, a terra e o mar passará, Jesus não falhará. Aí ela adormeceu, acordou de manhã inteira e o diabo derrotado. Não brinque de cristão, seja mesmo cristão. Não brinca com isso não, é sério. Amém, Jesus? Feche seus olhos. Pai, assim como Sansão estava cansado. Tem pessoas aqui que pode estar cansado, Deus. Essa pessoa está com uma luta com as trevas, talvez há anos. E há momentos que a pessoa diz assim: eu acho que
sei lá, falou muito sobre predestinação. Eu acho que essa pessoa está predestinada a ser isso. Não tem mais jeito. Olha o trabalho que o diabo está fazendo na cabeça dessa pessoa. Elas já estão cansadas, Pai, esgotadas. Assim como Sansão falou para o Senhor: só vai deixar que eu morra na mão dos incircuncisos? Esse povo faz a mesma pergunta. E o Senhor fez sair água daquela fenda. Sansão bebeu daquela água e ele se tornou forte. Essas pessoas têm que ser fortes, Deus. O Espírito Santo, eu quero se mandando aqui agora, tocando em cada pessoa. Vai tocando, Espírito de Deus. Essa pessoa precisa de sentir. Toca, Espírito de Deus. Mexe no espírito, na alma, no coração, no corpo dessa pessoa. Toca, Espírito Santo. Vai tocando. Me canta lá, suyanda, ramala, suli canta, rimala. Arina canta na baraturianda, na machuri canta. Oni mana turianda, na mala silibi cantorita, na matanda, na mala sili canta. Vai tocando, Espírito de Deus. Essa pessoa precisa ser forte. O diabo não pode, meu Deus, controlar esse homem, não pode controlar essa mulher, não pode controlar os seus filhos. Toca, Espírito de Deus, em todas essas pessoas. Eu não sei o que tinha naquela água que Sansão bebeu, Pai. Ele se tornou forte. Eu só sei que o que tinha foi o Senhor que botou. Então ponha também, ó Deus, nesta água que está na mão dessa pessoa, na água que está na mesa. Ah, Deus, essa pessoa que sente fraqueza no coração, veias entupidas, pessoas com dores nas pernas, pessoas, meu Deus, com sério problema de estômago, de fígado, de rins, pessoas com sérios problemas na uretra, na bexiga, no reto, na próstata, pessoas com sério problema no intestino grosso, no intestino fino, no delgado. Meu Deus, pessoas com bactérias no pâncreas. O pâncreas até produz a insulina, mas a bactéria não deixa ser distribuída no corpo. E essa pessoa não sabe mais o que fazer. Então põe um poder agora nesse copo com água. E quando essa pessoa beber dessa água, esse mal vai ter que sair, Pai. Sair de todo o organismo dessa pessoa. Sair das veias. Sair do sangue, todo excesso de açúcar. Sair dos ossos com toda a fraqueza, dos nervos. E esta pessoa ser forte, Pai. Assim como Sansão foi fortalecido. Em nome de Jesus eu te peço. E você, diabo, perdeu de novo. Você sabe que perdeu de novo. Porque esse povo vai beber desta água. E tudo isso em nome de Jesus. Não tem como você resistir. Esse nome, todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. Não tem como você resistir. E eu consagro esta água ao Deus Todo-Poderoso, ao grande eu sou o que sou, em nome de Jesus.
e vocês bebam desta água. Pode beber em nome de Jesus. Pode beber. Em nome de Jesus. Bebe desta água. O mal que não deixa você caminhar vai ter que sair. Você vai se sentir renovado. Assim como aconteceu com Sansão. Em nome santo do Senhor Jesus. Digam comigo, Senhor Jesus. Mas fala com fé. Senhor Jesus, eu bebi desta água. Esta água com o poder do Senhor. E o mal não pode mais ficar. Diga, diabo, em nome de Jesus, sai da minha casa, tire as mãos da minha família. Você, demônio do aborrecimento, demônio da doença, da enfermidade, sai da minha casa, na minha família, sai do meu corpo, em nome de Jesus. Diga, Satanás, sai, 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 em nome de Jesus, e não volta mais. Oh Deus, eu declaro esse povo liberto, eu declaro esse povo curado. E é para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. E você, diabo, pega suas trouxas, vai lá para o lado e arrasta com fogo e enxofre e não volta mais. Pai, eu estou abençoando esse povo. E venho pedir ao Senhor para receber deles dízimo, oferta, que é seu. Eles dão a Light, o que é da Light, água em rio, que é água em rio, e entrega aquilo que é seu. Eu peço que o Senhor receba, lembra da promessa, os que me ouvem eu honrarei. Cobre esse povo com teu manto de justiça, Deus. Leva eles em paz, guarda e livra de todo mal, e vocês digam assim seja. Amém? Quarta-feira, para quem quer, dança. Eu vou atrás dessas pedras, vou atrás do vasilhame, tá? Para começar essa campanha na tua casa. Deus te abençoe. Vamos na paz de Jesus. Amém? Glória a Deus. E você que orou aí comigo também, tá? Que Deus te abençoe. Fique na paz. Você tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Fique na paz.